Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos do Estatuto da Embrapa. Então agora a gente vai avançar e vai para o artigo 11. Lá no artigo 11 a gente vai falar aí da Assembleia Geral. Lembrando que este bloco aí vai falar da administração e da organização. Então o primeiro ponto é falar sobre a importância da Assembleia Geral. Então ele vem aqui e fala: a Assembleia Geral é o órgão máximo da Embrapa. O que a gente aprendeu no encontro anterior? Quem é dono de todo o capital social da Embrapa? A União, perfeito? Integralizou todo o capital, ou seja, ele já bancou todo o capital da União. Beleza, se a Assembleia Geral é o órgão máximo da Embrapa, quem é que está dentro da Assembleia Geral? A União, ok? Então, a Assembleia Geral é o órgão máximo da Embrapa, com poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu objeto, lá do artigo 4º. E será regido pela Lei 6.404. A gente já visualizou a Lei 6.404. A Lei 6.404, ela fala sobre as sociedades por ações. O que eu falei sobre a Lei das sociedades por ações? É a lei mais completa aí sobre parte das empresas de direito privado. Então, no caso, a Embrapa é uma pessoa jurídica de direito privado, então ela vai ser regida aí por esta lei. Inclusive, quanto à sua competência para alterar o capital social e o estatuto social da Embrapa. Tá bom? Parágrafo 1º. A Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente uma vez por ano. Então, o que eu falei para vocês no nosso primeiro encontro? AGO, Assembleia Geral Ordinária. Então, é grande a probabilidade de cair na sua prova perguntando de quanto em quanto tempo se realiza a Assembleia Geral Ordinária. Então, a Assembleia Geral Ordinária, uma vez por ano, tá bom? Quando? Nos 4 primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social. Quando que acaba o exercício social? Em regra, 31 de dezembro. Mas não é isso que a lei fala. A lei não fala, vai acabar dia 31 de dezembro. Eu estou falando em regra, por quê? Porque se adota como referência o ano civil. O ano civil é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Mas se ele se der a louca na Embrapa e falar assim, não, eu quero outra data, ela pode colocar outra data. Por que isso? Vou mostrar aqui para vocês. Porque a Embrapa é regida pela Lei 6.404. Quando você vai lá no artigo 175 da Lei 6.404, você vai visualizar que ele fala que não tem data específica. Vamos lá dar uma olhada por curiosidade? Olha o que fala aqui no artigo 175 da Lei 6.404. O exercício social terá duração de 1 ano. Ok. E a data do término será fixada no estatuto. Ok? Então, ou seja, o estatuto que vai definir a data de término. Pela Lei 6.404, não se tem uma obrigatoriedade de ser dia 31 de dezembro. Então, pode ser 31 de dezembro, no outro ano eles alteram o estatuto e vira, exemplo, 23 de março. Tá bom? Então, e muito importante em relação a isso. Então, vamos lá novamente. Então, a Assembleia Geral é o órgão máximo da Embrapa, com poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu objeto. Então, você necessariamente tem que saber os objetos da Embrapa. Quando eu conversei com vocês sobre o objeto, eu chamei a atenção para vocês em relação à missão da Embrapa lá do Código de Ética. Lá no Código de Ética ele falava sobre a parte agrícola. No objeto ele fala da parte agropecuária e da política agrícola. Então, muito cuidado aí com essas partes, tá bom? Então, parágrafo 1º, a Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente uma vez por ano nos 4 primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para deliberação das matérias previstas em lei e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais, a legislação ou as disposições deste estatuto social exigirem. Tá bom? Então, esse é um ponto importante. Antes de dar continuidade, vou abrir para vocês aqui o organograma da Embrapa. Vamos lá dar uma olhada? Aqui no organograma da Embrapa eu tenho a Assembleia Geral. Perfeito? Assembleia Geral é o órgão máximo da instituição. Então aqui dá para visualizar, está no topo, é o órgão máximo. Depois eu tenho aqui o Conselho de Administração e eu tenho as diretorias executivas. E aqui você visualiza que a ouvidoria e a auditoria interna estão vinculadas
ao Conselho de Administração. Eu tenho aqui o Conselho Fiscal, que está abaixo da Assembleia Geral e não está subordinado ao Conselho de Administração. Então a gente vai ter aqui dentro do Estatuto informações sobre o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, a Diretoria Executiva, como órgãos aí relevantes. E aí, claro que no Estatuto a gente vai encontrar informações sobre os demais. Só que os principais aí, para que você entenda, de gestão, como a gente está falando da parte de organização, é Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. Tá bom? Então eu trouxe aqui o organograma para que você entendesse visualmente aquilo que a gente está comentando aqui. Como eu falei aqui, ó, a Assembleia, o órgão máximo da Embrapa. Tá bom? Parágrafo 2º. Os trabalhos da Assembleia Geral serão dirigidos pelo presidente do Conselho de Administração da Embrapa ou pelo substituto que esse vier a designar, que escolherá o secretário da Assembleia Geral. Então, vou voltar lá no organograma. A Assembleia Geral é presidida por quem? Pelo presidente do Conselho de Administração, tá bom? A Assembleia é o órgão geral máximo, só que quem preside isso aqui é o presidente do Conselho de Administração, tá bom? É o que ele coloca aqui, ó. Serão dirigidos pelo presidente do Conselho de Administração. Avançando mais um pouco, parágrafo 4º. A primeira convocação da Assembleia Geral será feita com antecedência mínima de 8 dias. Então, 8 dias para que as pessoas se organizem para poderem comparecer, tá bom? Parágrafo 6º. A Assembleia Geral é composta pela União. Aí vai falar, representado na forma do Decreto-Lei 147 de 67. Então, a Assembleia Geral é a União, a poderosa. Por quê? Porque ela é dona de todo o capital social. Beleza? Então ela decide. Parágrafo 7º. As deliberações da Assembleia, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas pela União. Isso você já sabia. Na verdade, ó, as deliberações. O que significa deliberação? A decisão. A decisão da Assembleia Geral será tomada por quem? Pelo dono do capital social. Quem que é o dono do capital social? A União. E serão registradas no livro de ata. Quando a gente começou a explicação do Estatuto, você viu lá um texto gigante, ali ele estava colocando o que aconteceu na reunião da Assembleia Geral. Então, qualquer coisa, dá uma lida ali para você aprofundar o conhecimento. Que podem ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos. Assembleia Geral. A Assembleia Geral, além das matérias previstas na Lei 6.404 e no Decreto 1091, reunir-se-á para deliberar sobre alienação no todo ou em parte de ações do capital social da companhia. No caso, se a União quiser vender parte do capital social, é a Assembleia Geral que vai falar se sim ou não. Ou seja, a própria União que vai falar se sim ou não. E aí, voltando um pouquinho na Lei 3.303, a gente visualizou aqui no parágrafo único falando, ó, desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, no caso da Embrapa, será admitido no capital da empresa pública a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno. Então, se a União quiser aceitar um município, quiser aceitar uma autarquia ou uma fundação pública de direito público como participante do capital social da Embrapa, não tem problema. Mas quem vai decidir isso é a União, tá bom? Ficou claro? Ok, avançando mais um pouco, nós temos aí das regras gerais dos órgãos estatutários. Por que órgãos estatutários, pessoal? Porque nós estamos falando de estatuto. Estatuto Social da Embrapa. Vou até voltar aqui na tela inicial, ó. Estatuto da Embrapa. Por que é importante isso, pessoal? Porque eu vou colocar na tela aqui, ó. Estatuto é diferente de contrato estatutário. Então, ó, muito importante. Se aparecer aí na sua prova, no caso da Embrapa, contrato social, está errado. Porque contrato social será utilizado quando não for sociedade por ações ou quando não for empresa pública ou sociedade de economia mista. No caso, nós temos uma empresa pública. Se é empresa pública, vai ser estatuto. Por que estatuto? Porque a Lei 6.404 fala que a sociedade regida pela Lei 6.404 terá estatuto, tá bom? Então, todas as sociedades que são regidas pela Lei 6.404 devem ser regidas por estatuto. Por isso que ele fala aqui, ó, dos órgãos
estatutários, tá bom? Então vamos lá. Artigo 13. Além da Assembleia Geral, a Embrapa tem os seguintes órgãos estatutários. Não se esqueçam da importância da palavra estatutários. Então vamos lá. Conselho de Administração. Você já lembra, eu tenho Assembleia Geral aqui, Conselho de Administração aqui, Diretoria Executiva aqui. Perfeito? Aí depois eu tenho Conselho Fiscal, que está acima do Conselho de Administração e abaixo da Assembleia Geral. Vou colocar aqui para vocês, ó. Conselho Fiscal, acima do Conselho de Administração e abaixo da Assembleia Geral. Eu tenho o Comitê de Auditoria e eu tenho também o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Esse comitê aqui, ele é responsável por verificar todas as informações que são prestadas por toda e qualquer pessoa que passa a pertencer à instituição, tá bom? Então nós temos aqui, ó, o COEL, beleza? Avançando, a empresa poderá prever em seu regimento interno outros comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, além dos comitês estatutários indicados nos incisos 4 e 5 do caput desse artigo. Então você viu? Então nós temos dois comitês, que são esses aqui. Ainda assim, ele falou que o Estatuto pode prever outros comitês. Então, nós temos esse aqui. E ele falou que pode ser previstos outros comitês, tá bom? Nesse caso aqui, nós temos esses dois aqui. Certo? Parágrafo 1º. A empresa será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva, de acordo com as atribuições e poderes conferidos pela legislação aplicável e pelo presente Estatuto Social, tá bom? Estatuto Social uma coisa, contrato social outro. Todo mundo que é regido pela Lei 6.404 deve ter Estatuto Social. Ok? Avançando mais um pouco, então a gente vai agora aqui para o parágrafo único do artigo 14. Ele diz o seguinte, ó: consideram-se administradores os membros dos conselhos de administração e da diretoria executiva. Então, todo mundo que estiver aqui e aqui são considerados administradores, tá certo? Então, todo mundo que está aqui e aqui são considerados administradores. Só para fins de exemplificação, na Marinha, ou de modo geral nas Forças Armadas, eu tenho os praças e os oficiais. Então, os oficiais superiores para cima, todo mundo comandante. Então, independente do posto qual a pessoa está ocupando, é comandante, comandante. Então, a mesma coisa aqui, né? Administrador é administrador. Então, para quem é oficial, independente do posto que a pessoa está utilizando, né? Ela é oficial. Então, a mesma coisa aqui, tá bom? Perfeito? E aqui, nós temos o detalhamento da diretoria executiva. Esses em azul aqui são as diretorias executivas. Tá? Vou até abaixar um pouquinho mais aqui, ele tem um detalhamento melhor a respeito das diretorias executivas de uma maneira mais simplificada. Tá bom? Então aqui são as diretorias executivas. Já antecipo para vocês que nesses aqui, ó, nesses dois aqui da diretoria executiva, eles devem possuir o título de doutor, tá bom? Muito importante aqui desses daqui da diretoria executiva. Não são só eles, mas daqui a pouquinho a gente visualiza. Mas da diretoria executiva, nós temos esses dois, tá bom? Vamos lá para o artigo 16. Os requisitos e as vedações exigíveis para os administradores deverão ser respeitados por todas as nomeações e eleições realizadas, inclusive em caso de recondução. Então, dois pontos importantes. Vamos aqui no organograma. Lembra do COEL? Bem aqui. Qual que é a finalidade dele? É verificar se as informações fornecidas por quem pretende entrar para a instituição estão corretas. Então, ele vai verificar se as informações atendem os requisitos e as vedações exigíveis para os administradores. Tá bom? Inclusive em caso de recondução. O que é recondução? Quando a pessoa foi eleita novamente e será colocada novamente naquela posição de comando, tá bom? Artigo 17. Os administradores. Você já sabe quem são os administradores?
todos aqueles que estão no Conselho de Administração e na diretoria executiva. Os administradores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse. Cuidado. Os administradores precisam assinar o termo de posse. Já quando a gente fala do Conselho Fiscal, eles não precisam assinar o termo de posse. Tá bom? Então, já para você diferenciar aí. Então, os administradores serão investidos em seu cargo mediante assinatura do termo de posse, no livro de atas do respectivo colegiado, no prazo máximo de 30 dias contados a partir da eleição ou nomeação. Tá bom? Parágrafo 2º. Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos independentemente da assinatura do termo de posse. Foi o que eu já alertei para vocês. Então vamos lá no organograma. Os administradores, com SAD e DE, eu preciso da assinatura do termo de posse. Conselho Fiscal, independentemente da assinatura do termo de posse, eles já serão investidos em seus cargos, desde a data da respectiva eleição, tá bom? Então essa é uma diferença que pode ser cobrada no seu concurso. Os membros do Comitê de Auditoria serão investidos em seus cargos na data da eleição, mediante assinatura do termo de posse. Então você viu a diferença de um para o outro? Vamos lá, Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos independente de assinatura do termo de posse desde a data da respectiva eleição. Membros do Comitê de Auditoria serão investidos em seus cargos na data da eleição, mediante assinatura do termo de posse. Então é na data da eleição, mas ele tem que assinar o termo de posse. Já os administradores serão investidos em seus cargos mediante assinatura no termo de posse no livro de ata do respectivo colegiado, no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da eleição ou nomeação. Então, cada um tem uma regra diferenciada, e você vai ter que ficar atento, porque pode ser exigida no dia da sua prova. Tá bom? Os membros dos órgãos estatutários serão desligados mediante renúncia ou destituição ad nutum. O que é destituição ad nutum? É aquele que pode ser desligado a qualquer momento. Tá bom? Então, ele fala assim, a pessoa pode renunciar, fala, não quero mais, ou pode ser destituído ad nutum. O que significa isso? Significa que você pode estar no cargo hoje e amanhã não. É diferente, exemplo, de uma autarquia em regime especial. O que é uma autarquia em regime especial? Uma autarquia em regime especial é aquela que tem mandato fixo. Você foi eleito, você só vai sair caso você morra, caso você renuncie, caso você cometa algum crime. O presidente não pode destituir você. Por quê? Porque você entrou para ficar numa data até tal data. Aqui não, ele está falando que a destituição é ad nutum. Então, cuidado, apareceu ad nutum, você sabe que é a qualquer momento, tá bom? Existem cargos de nomeação ad nutum e de exoneração ad nutum. No caso aqui, ele está sendo destituído ad nutum, tá bom? Muito importante aqui, os membros dos órgãos estatutários. Você já sabe quais são os órgãos estatutários? A gente visualizou aqui, os órgãos estatutários, certo? Artigo 21. Os administradores e os conselheiros fiscais, inclusive o representante dos empregados, devem participar na posse e anualmente de treinamentos específicos disponibilizados direta ou indiretamente pela empresa sobre legislação societária. Por que legislação societária? Porque a gente está numa empresa, uma sociedade. Lá a gente viu, Lei 6.404, dispõe sobre a sociedade por ações. Então, quem for administrador tem que necessariamente conhecer sobre a legislação societária. Então, vou aqui no organograma. Aqui a gente viu que a pessoa tem que ter o título de doutor. Então, vamos imaginar que ela tem aí o título de doutor na área agrícola. Ok, tem o título de doutor aqui. Só que ela assumiu uma diretoria executiva. Diretoria executiva de uma empresa estatal que obedece à legislação societária. Se ela responde aqui, ela tem que conhecer a legislação societária. Então, por isso que está falando aqui, os administradores e os conselheiros fiscais devem, na posse anualmente, ter treinamento sobre a legislação societária de mercado de capitais, divulgação de informações, controle interno, código de conduta, Lei 12.846 e demais temas relacionados às atividades de empresa. Tá bom? Parágrafo único.
é vedada a recondução do administrador ou do conselheiro fiscal que não participar de nenhum treinamento anual disponibilizado pela empresa nos últimos 2 anos. Então, apesar de ele falar que o treinamento deve ser anual, como a gente viu aqui, ele só será punido oficialmente se nos últimos 2 anos ele não realizar nenhum tipo de treinamento. Tá bom? Artigo 22. A empresa disporá de código de conduta e integridade, elaborado e divulgado na forma da Lei 13.303 e do Decreto 8945. Então, vocês já estudaram o Código de Conduta, Ética e Integridade da Embrapa. Ele é baseado, ele existe por uma obrigação legal. Qual é essa obrigação legal? O Estatuto e a Lei 13.303. Vamos lá dar uma olhada? Aqui na Lei 13.303, aqui no artigo 9º, parágrafo 1º, ele fala o seguinte, ó, deverá ser elaborado e divulgado o Código de Conduta e Integridade que disponha sobre princípios, valores e missão, bem como orientações sobre a prevenção de conflito de interesses e vedação a atos de corrupção e fraudes. Então ele vai falar várias coisas que a gente encontrou no Código de Conduta. Se você ler o artigo 9º, parágrafo 1º aqui, você vai verificar que tudo o que a gente encontrou no Código de Ética está aqui como obrigação de constar, tá bom? Então, a mesma coisa que a gente viu aqui no artigo 22 do Estatuto, tá bom? Artigo 24. Os administradores e os conselheiros fiscais são responsáveis, na forma da lei, pelos prejuízos ou danos causados no exercício de suas atribuições. Então, por isso que ele tem que conhecer a legislação societária, do mercado de capitais, relacionada à atividade da empresa, porque ele passa a ser responsável sobre toda e qualquer ação que ele realizar, tá bom?